Oi, gente, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais, do INPE, DCTA, SEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. O programa de hoje a gente fala mais uma vez sobre o desmatamento na Amazônia brasileira, que está batendo todos os recordes. Neste momento, o índice de queimadas registrado em 2022 já supera todo o ano de 2021. E para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com uma pesquisadora do INPE, que nós já entrevistamos aqui no programa Brasil Consciência, sobre a questão da emissão de carbono na Amazônia. Muito bom dia, doutora Luciana Gatti, muito obrigado mais uma vez pela senhora ter nos atendido aqui no nosso programa. Tem estudo novo prontinho para sair na revista Nature, que está comparando os últimos 2 anos com aquele outro período de 10 anos que vocês compararam no primeiro artigo que foi publicado na revista e tema da nossa entrevista anterior. Fala um pouco para a gente sobre esse estudo e quais são as conclusões, doutora. Bom dia. Bom dia. Bom, primeiro agradecer de eu poder estar aqui, né? É muito bom a gente poder compartilhar, porque essa é uma informação que importa para todo mundo e faz a diferença na vida de todo mundo. Então, qual foi a ideia básica do estudo? Nós já tínhamos visto que no estudo publicado no meio do ano passado, sobre o período de 2010 e 2018, 9 anos de estudo, a Amazônia já estava numa condição alarmante. Nós encontramos a Amazônia mais emitindo do que absorvendo. Quando a gente fala Amazônia, nós estamos falando da região Amazônia. Então, as emissões humanas estavam emitindo o triplo do que a floresta estava conseguindo absorver. Esse é o cenário. Mas tinha uma região que nos causava mais preocupação ainda, que era o sudeste da Amazônia, onde as emissões humanas eram o dobro da emissão da própria floresta. A floresta representava 1/3 das emissões. Isso quer dizer que na região sudeste já tem mais árvores morrendo ou sendo mortas do que crescendo. Isso significa um impacto muito grande na Amazônia e a preocupação da gente já ter passado o ponto de não retorno, onde a própria condição climática fica tão estressante para a floresta que aquele tipo de árvore não consegue sobreviver naquele clima já muito seco e muito quente. Bom, então quando nós assistimos, a partir do início de 2019, todo esse aumento do desmatamento, o alardeamento de que acabou a fábrica de multas do IBAMA e a troca da direção do IBAMA e a dificuldade dos funcionários do IBAMA de exercerem as suas funções segundo a lei, né? Quando a gente viu todo aquele cenário e o desmatamento crescendo alucinadamente, no ano seguinte foi pior ainda. A pergunta que vem é: como está a Amazônia? O que será que aconteceu? Será que agora, com esse estrago, com esse desastre, ela já ultrapassou o ponto de não retorno? Então ficou urgente a gente fazer esse estudo, e o jeito que a gente escolheu fazer o estudo foi pegar esses 2 anos, onde claramente teve uma mudança muito grande no desmatamento da Amazônia, com os 9 anos anteriores e ver qual era o impacto dessa falta de fiscalização ou dessa quase que liberação não oficial do desmatamento, né? Bom, nós observamos várias coisas muito complicadas. A primeira é que, além do lado leste, que já era uma fonte, né, nós observamos, no ano de 2019, um aumento de 50% das emissões.
Mas a surpresa muito ruim é que o lado oeste, que antes era muito preservado, passou a ser fonte, né? No ano de 2019, foi o noroeste, que é a região mais preservada da Amazônia, né? É aquela região mais distante, que tem mais floresta primária, e ela passou a ser fonte, principalmente por conta do que aconteceu em Roraima. Roraima teve um aumento muito grande de desmatamento e queimadas no início de 2019, foi fevereiro, março, abril e maio. Essa região foi muito desmatada e queimada, e ali, porque assim, a circulação atmosférica, ela vem do oceano, né? Ela entra na Amazônia, então ela vai trazer o ar que passa, né, sobre Roraima, chega ali, é uns 100 quilômetros para depois de Tefé, aonde a gente faz a coleta. Então, a gente captou essas emissões nesses 4 meses e elas fizeram toda a diferença. E a gente viu que as emissões não foram só nesse período, elas continuaram pelo resto do ano, apesar da gente não ter visto fogo na estação seca. É que lá, a estação seca lá é quando no resto da Amazônia é chuvoso, lá está acima do Equador. Então, lá queima. Lá é seca quando abaixo do Equador é chuvosa, né? Mas essas emissões, quando você desmata e taca fogo, esse processo de decomposição e emissão continua por muito tempo. Então, a gente viu todo o resto do ano essa região ser emissão, e no ano seguinte também, o desmatamento foi continuando muito, muito forte. A gente tem aí desmatamento na ordem de 90%, quando a gente compara com esses 9 anos. E na região sudoeste, que também era neutra antes, a gente viu, no ano de 2019, apesar do desmatamento ter aumentado muito, a região ainda continuou compensando as emissões. Mas quando chegou no ano de 2020, ela também passou a ser fonte de carbono. Ela também passou a emitir mais do que absorve. Isso porque teve 2 anos continuados de um desmatamento muito grande, com queimadas. Quando a gente olha o sul do Amazonas, o desmatamento foi altíssimo, né? Então, essa região acabou sofrendo, né, com o estresse ali da floresta, fazendo menos remoção do que o total das emissões. Então, isso fez o cenário mudar completamente, né? Porque as regiões que já emitiam muito continuaram emitindo, e as que compensavam passaram a ser fonte também. Então, esse foi um cenário assim muito preocupante que a gente encontrou, né? E que a gente foi buscar nos dados de desmatamento, de queimada e de política pública para explicar essas emissões, né? Bom, então o desmatamento explicou aonde que estavam tendo os avanços no desmatamento, dá para ver na figura 2 do artigo. As queimadas, que também são as fontes, né? Tá no material adicional que é colocado, né? Também está localizado onde que ocorreram as maiores queimadas, né? E tem ainda uma parceria com o grupo da Universidade Federal de Minas Gerais, que estudou a política pública de controle do desmatamento. E o que foi visto é que a política pública foi deixando de existir, houve uma queda brusca na aplicação de multa, julgamentos e pagamento das multas. Chegamos no ano de 2020 com praticamente nenhum pagamento, né? Para a Amazônia inteira, foram acho que 13 pagamentos de multa, para a Amazônia inteirinha. São mais de 3 mil crimes ambientais. Então, assim, não se aplicou multa, não se cobrou, e ainda por cima, ontem tivemos a notícia que todas as multas por desmatamento, por crimes ambientais, foram perdoadas
desde 2008. 39 mil multas. Quer dizer, é um recado claro: pode praticar o crime ambiental que nada vai acontecer contigo. Então, isso é um estímulo à invasão das terras públicas, ao desmatamento, e são inclusive áreas protegidas, áreas demarcadas indígenas que estão sendo invadidas, desmatadas, e o governo ainda premia com a posse. Doutora, quando a gente fala de preservação de meio ambiente e de desmatamento na Amazônia, muita gente imagina que esse é um discurso, digamos, pueril, inocente e que não considera aí a necessidade da produção de alimentos, o pequeno produtor que precisa desmatar para poder plantar alimentos e melhorar o sustento da família e produzir alimentos para vender para outros. Existe essa relação? É necessário desmatar a Amazônia para produzir alimento? O agronegócio precisa da região amazônica para poder fornecer alimentos para o país? Olha, essa é a pergunta mais importante do momento nesse campo para o Brasil. Porque, veja, existem certos mitos aí, né? sem, Sem sem, trocadilhos. sem trocadilho, fiquei até sem graça agora. Primeiro, 50% praticamente da alimentação da população brasileira não é feita por esse modelo de grandes latifúndios de plantação que são aí o poder por trás desses desmatamentos, desse desequilíbrio ecológico que a gente está tendo. Dá para ter uma agricultura em harmonia com a natureza, diversificada, uma agricultura ambientalmente menos agressiva e que traga alimento para a população brasileira. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que essa grande agricultura, esse grande latifúndio, né, ele não está produzindo alimento para o Brasil, ele está produzindo alimento muito, em grande parte, para o exterior. Então, esse é um modelo financeiro. Não é um modelo de que estamos preocupados em alimentar para o mundo não passar fome. Se esse discurso fosse correto, não teria 3 milhões de brasileiros passando fome, né? Enquanto os nossos grandes agricultores estão aí enchendo o bolso de dinheiro com lucro, porque o nosso dinheiro foi desvalorizado e eles estão vendendo, exportando, e estão aí cobrando da população brasileira um preço em dólares que eles estão conseguindo vender. Então, é um projeto que não tem nada a ver com a preocupação de produzir alimento para as pessoas não passarem fome, né? Então, a gente tem que, em primeiro lugar, desmistificar, né? Adorei agora também, assim. Vamos desmistificar. Palavra de ordem. Então, vamos lá. Nós estamos num período de mudanças climáticas. As mudanças climáticas chegaram, e quais são elas, basicamente? Em primeiro lugar, aumento dos eventos extremos. Segundo lugar, menos chuva, né? Aí você pensa direto naquelas chuvas homéricas causando grandes inundações. Isso é o aumento dos eventos extremos. Agora, quando você olha o acumulado de chuva ao longo do ano, nós estamos perdendo chuva. Por quê? Porque a temperatura está aumentando. Quanto mais aumenta a temperatura, mais vapor de água fica na atmosfera sem condição de condensar e fazer a chuva. Fica lá aquele monte de vapor de água na atmosfera porque está mais quente. Então, é também por isso que nós temos aumento dos eventos extremos, porque quando chega uma massa de ar frio, a superfície da Terra está super quente, nós estamos mudando a cobertura vegetal. Nós estamos tirando as matas, as florestas, e fazendo pastagem, e fazendo plantação de plantinhas baixinhas, pequenas. Então, nós estamos aumentando muito. E quando você faz a colheita, a situação fica pior ainda. Foi quando nós tivemos as tempestades de areia,
que foi quando a Terra ficou descoberta, então a diferença de temperatura fica muito grande. E aí se fazem grandes rajadas de vento, grande diferença de temperatura. E isso também é o que provoca aquelas chuvas intensas, uma grande quantidade de água num curto período de tempo. Então vamos lá, desmatar e trocar por essas grandes propriedades de soja, milho ou pasto, né? Nós estamos piorando a situação climática. Nós vamos ter menos chuva, mais temperatura e mais eventos extremos. O que vai acontecer com a produção agrícola brasileira? Vai diminuir. Vai diminuir e, assim, isso não é linear, isso é exponencial. Esse modelo de achar que nós estamos conquistando mais área para plantar e que isso vai aumentar a produtividade brasileira, por incrível que pareça, é o inverso. Porque nós vamos ter um clima muito mais desfavorável à produção agrícola. Nós vamos ter secas mais intensas, episódios de chuva extremamente intenso, com muita chuva rajada, vento, granizo, né? E outros lugares, o pessoal perdendo plantação porque está super seco. Então, assim, esse é um cenário de descontrole, de colapso climático. Na verdade, removendo vegetação, né? A vegetação natural, as matas, as florestas, trocando por pastagem e agricultura, nós estamos acelerando as mudanças climáticas. Então, a gente precisa usar a ciência, a gente precisa usar o conhecimento para planejar esse presente com o futuro, porque as mudanças climáticas serão cada vez piores. A gente precisa ter isso, só juntando muito saber técnico, científico, para a gente, com responsabilidade, ter um projeto de sobrevivência nesse período que vai ser cada vez mais difícil para a humanidade. Eu queria só completar dizendo o seguinte: hoje, essa política, sem levar em consideração a ciência, os conhecimentos técnicos, é uma irresponsabilidade, porque o Brasil vai pagar um preço altíssimo por décadas. Então, nenhum governo tem o direito de tomar decisões que afetam a vida de todos os brasileiros por décadas sem consultar o saber técnico, o saber científico. Né? É muito importante a gente ser claro sobre isso, porque nós estamos falando aqui do interesse público, do interesse de todos nós, a nossa sobrevivência, a nossa condição de vida, o nosso direito ao alimento. Tá certíssimo. Só para a gente ter uma noção do que esse artigo coloca de reflexão e o quanto é interessante fazer a comparação entre os dados de desmatamento e queimadas e aqueles dados que a doutora falou foram buscados junto ao pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais sobre as aplicações de multas e o pagamento de multas. Em 2019, o desmatamento aumentou 79% na Amazônia, a área queimada aumentou 14% e as multas aplicadas reduziram 30%, enquanto que as multas pagas, aquelas efetivamente que o governo federal foi lá e cobrou do infrator, diminuíram 74%. Então fica bastante claro, a doutora Luciana está sendo generosa em dizer que é uma irresponsabilidade, é na verdade um grande projeto de desmatamento para o país sem consultar quem entende do assunto. Doutora, o artigo está pronto, já foi submetido à avaliação da Nature, está em fase de pré-print, quais são os prazos para que seja publicado mais uma vez, causando toda aquela repercussão como causou na última? Olha, a partir da Covid, teve uma mudança, né, na divulgação dos estudos. Como havia muita pressa de se compartilhar as descobertas científicas, foi aberto esse processo de pré-print. Então, você coloca o artigo numa plataforma, ele fica aberto para consulta, para todo mundo já saber de antemão os resultados de estudo, enquanto ele está lá na revista sendo avaliado, revisado
pelos pares de altos aí, reconhecimento de saber científico específico naquele assunto. Então, a revista Nature ela tem duas etapas. A primeira são os próprios editores que leem o artigo e eles podem aceitar ou não para enviar para revisão. E a maioria é recusado nessa etapa, né? Então, o nosso já passou, né? Ele foi uma semana depois que a gente submeteu, ele já estava aceito, já foram convidados, né, revisores, e ele já teve o aceite para revisão, 2 aceitaram no dia 12 e o último no dia 14. Então, desde o dia 14, né, há 8 dias atrás, já está sob revisão na revista. Então, nesse meio tempo, a versão original submetida para a revista está disponível para consulta e para todos terem o conhecimento, né, de uma pesquisa aí que deve ser, né, um alerta para todos nós, porque a condição da Amazônia hoje está alarmante. É muito importante a gente compartilhar, porque o desmatamento, veja, nosso estudo foi 2019 e 2020. 2021 foi pior, e 2022 está sendo pior ainda. O que nós estamos fazendo é colocando em risco o futuro do Brasil. É muita irresponsabilidade não escutar a ciência, e é por isso que a gente topou deixar ele aberto, né, e está compartilhando com vocês, porque nos causa extrema preocupação ver esse projeto irresponsável sendo aí aplicado, ignorando completamente as leis que nós temos de proteções ambientais, né? Inúmeras autoridades não estão cumprindo a sua função de cumprir as leis que a gente tem, e a boiada está passando, né? E é revoltante a gente assistir que a boiada passou, mesmo todo mundo sendo avisado que a intenção era passar a boiada, né? A gente viu na televisão que enquanto as pessoas estavam morrendo, eles estavam retirando os mecanismos de proteção ambiental, porque as pessoas distraídas com a morte dos seus entes queridos. É um projeto desumano, revoltante, que vai causar mais mortes, já está causando, por eventos extremos, por fome, né? Então, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que alertar, a gente tem que compartilhar o que a gente sabe. Para quem quiser mais detalhes sobre o artigo, estamos compartilhando aqui na tela o endereço na Research Square, onde o artigo está abrigado em fase de pré-print. Para não tomar muito tempo da senhora, no horário que a gente combinou, tem informações também desse estudo com relação ao Parque Estadual do Cristalino, né, no Mato Grosso, já quase no Pantanal, uma região aí que seria uma das joias preservadas da biodiversidade amazônica no estado do Mato Grosso, com incentivo, uma boa colher de chá, um bom incentivo do governo estadual também nesse caso, doutora. Exato, eles simplesmente desmancharam o parque, né? E estão deixando ser comido por grileiros, né? E ele está justamente na região sudeste da Amazônia, onde a floresta já virou uma fonte de carbono, aonde a temperatura já fica extremamente alta, fazendo com que árvores morram pela temperatura máxima altíssima nos meses de agosto, setembro, outubro. A chuva já reduziu 24% naquele período de estação seca. Então, nós estamos falando de uma área extremamente importante para a sobrevivência do que restou de Amazônia na região sudeste. Então, é um crime contra o interesse público, né? E aí o pessoal está denunciando que não existe uma defesa do governo do estado que assumiu o compromisso por receber dinheiro, né, de incentivo à preservação da floresta, e ele está lá deixando essa região. Deixou de ser parque nacional, né, uma parte ali deixou de ser parque nacional, simplesmente eles desfizeram ali os organismos que cuidavam e está sendo entregue na mão de criminosos ambientais. Isso é um absurdo. A gente tem que denunciar, porque nós estamos falando do nosso direito à vida,
a nossa condição de vida e da nossa alimentação, né? Os efeitos de aceleração de mudança climática, de aumento de eventos extremos, de maiores secas, maiores cheias, é muito grande. Isso afeta todos nós. A gente tem que entender que floresta é fábrica de chuva. Uma vez eu escutei de um fazendeiro que floresta é desperdício de terra. Isso é muita ignorância, né? Floresta é fábrica de chuva. É não só fábrica de chuva, como fábrica de água. Onde tinha nascente e a nascente secou, quando o pessoal volta a plantar árvores, né, naquela região, a fonte volta, né? A nascente ela revive, ela vai ficando mais forte, ela produz mais água. Nós precisamos plantar água, nós precisamos supervalorizar cada árvore que a gente tem e assumir um compromisso de expandir, né? Essa cultura de achar que a natureza não tem nada a ver com a gente está levando a nossa destruição. Nós precisamos de árvores, nós precisamos das nossas matas, das nossas florestas, a gente tem que valorizar, a gente tem que fazer um grande movimento, uma moratória para a Amazônia, moratória para o Pantanal, que quem está lá queimando o Pantanal são os criadores do boi, aquela história de boi bombeiro, assim, chamar a gente de bando de estúpido que acredita em qualquer coisa, né? É chamar a gente de fácil de ser enganada. Muito difícil isso. A gente tem que, sabe, rechaçar esse modelo, porque esse modelo é um modelo que prejudica a todos nós. Isso é um modelo que vai nos levar ao colapso, à catástrofe no Brasil. Temos que desmistificar. O Parque Estadual do Cristalino, que a doutora apontou toda essa problemática, deixou de ser parque estadual por uma manobra lá da Secretaria de Meio Ambiente do governo do Mato Grosso. E o parque abriga hoje, ainda conservado, 500 espécies de aves, 50 delas endêmicas, 43 répteis, 16 peixes, 29 anfíbios e 36 mamíferos, entre elas o raro macaco-aranha de cara branca. Tudo isso está sendo trocado pela possibilidade de explorar o entorno imediato da Universidade de Conservação com a implantação de hidrelétrica, linha de transmissão de energia, pastagem e áreas de mineração. Muito obrigado, doutora Luciana Gatti, mais uma vez pela senhora ter nos atendido. Toda a paciência que essa entrevista envolveu, a gente conta sempre com a senhora, viu? Muito obrigada, sou eu que agradeço a oportunidade de poder propagar esse conhecimento que está deixando a gente tão angustiado e preocupado. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e na sequência você vê a ciência brasileira continua em chamas. Fogo no laboratório de biociências da Unesp de Rio Claro destrói anos de pesquisa. Um instante só, não sei. O incêndio que atingiu o Instituto de Biociência da Universidade Estadual Paulista, Unesp, lá em Rio Claro. Nós já estamos em contato com a Maria Aparecida Marim Morales. Ela é professora, coordenadora de um dos laboratórios atingidos pelo incêndio e que desenvolve pesquisas na universidade desde a formação, né? Graduada na própria universidade. Muito bom dia, professora. Obrigado pela senhora ter atendido o nosso convite e conta pra gente aí um pouco do que vocês estão passando nesse momento sem laboratório e com a destruição de anos de pesquisa de vocês. Bom dia, eu que agradeço pelo convite de podermos estar aqui conversando um pouco, né, sobre o que aconteceu no último dia de agosto, na verdade, 31 de agosto, onde nossos laboratórios, 3 laboratórios do Instituto de Biociências, acabaram... Professora, a imagem da senhora travou. Travou? E agora? Travou. O que eu faço? Eu vou cortar o vídeo e pôr de novo. Ver se... Isso. Tá bom? Isso. Começo de... Voltou. Começo de novo? Por favor. Bom dia a todos. Eu que agradeço
pelo convite, né, de participar aqui dessa conversa e que trazer para vocês um pouquinho do que aconteceu no último dia 31 de agosto. Eu sou coordenadora, como o Edmond já acabou de dizer, de um dos laboratórios que foi totalmente dizimado pelo fogo, laboratório de mutagênese ambiental, e mais um outro laboratório também teve o mesmo fim, que foi o laboratório de citogenética animal. E esse laboratório de citogenética animal, ele tem 2 docentes pesquisadores que atuam também intensamente na pesquisa no Brasil. No dia 31, como eu disse para vocês, por volta das 4 horas da tarde, começou um pequeno incêndio que eu imediatamente, né, fui para o local do ponto do incêndio e em questão de praticamente 2 horas a gente já teve a confirmação de que os nossos laboratórios que ficavam em cima do ponto onde começou o incêndio também tinha sido atingido. O incêndio começou em uma sala de aula de um laboratório, então, didático de zoologia, e esse laboratório didático, um prédio de 2 andares, ele ficava no térreo e o nosso ficava acima desse laboratório. O incêndio correu, então, começou, ainda não saiu o laudo, mas tudo indica, né, pelo que foi visto, que o incêndio começou no sistema elétrico da universidade, né, e ele correu pela ligação do ar-condicionado do nosso laboratório, do laboratório de mutagênese, e entrou nesse pavimento superior por esse ar-condicionado. E justamente era o ar-condicionado do laboratório de mutagênese ambiental. E como eram muitas divisórias, né, que compunham esses 2 grandes laboratórios, tudo foi devastado, inclusive as nossas salas de permanência, os nossos gabinetes que ficavam em frente dos nossos laboratórios. E com isso, né, acabamos perdendo equipamentos caríssimos, todo o material de consumo, material de pesquisa que estava todo nesse lugar, e acabou exatamente com 2 laboratórios na sua plenitude, tanto dos nossos gabinetes, como de tudo que estava envolvido com nossas pesquisas. Conseguimos tirar, quando o fogo acabou, porque foi, como eu disse, né, 31, foi quarta-feira, só conseguimos entrar no prédio na sexta, e aí a gente encontrou alguns equipamentos que pareciam, né, que estar bem. Nós tiramos todos os poucos equipamentos que nós conseguimos, principalmente os equipamentos que estavam em uma sala de alvenaria, que eles foram um pouco mais protegidos. Mas a gente não sabe o comprometimento deles, possivelmente a gente vai perdê-los também, porque as temperaturas, né, podem ter danificado seus sistemas. E são equipamentos muito delicados. Estamos aguardando para que a gente possa fazer aí nas empresas a avaliação desse material e para ver se salva alguma coisa. Foi muito difícil ver tudo isso, porque alunos que estavam com seus, vou contar do meu caso, que eu sei um pouquinho mais, né, claro, eu tenho pelo menos 2 alunos de doutorado, eles perderam partes extremamente importantes que nós não temos como resgatar. Tem um aluno que deveria terminar o ano que vem o seu doutorado e que perdeu o material que ainda precisava ser processado nesses 2 anos de pesquisa que ele ainda ia ter para fazer, né? Então, ele terminaria o ano 2024, na verdade. Então, ele ainda teria 2 anos para fazer e o material foi queimado. Material que veio do Piauí, que a gente trabalha com mutagênese ambiental, então a gente trabalha com vários compostos e também amostras ambientais contaminadas, né, compostos tóxicos e amostras ambientais contaminadas. O dele é agrotóxico, e a gente estava trabalhando com uma área que já tinha sido 2 vezes aplicada nela um mesmo agrotóxico, e outra que teria sido aplicada
uma vez. Então, a primeira vez que se aplicou e depois dessa segunda vez que se aplicou também. Queimou tudo, não tem mais como a gente resgatar tudo isso, né? Porque esse material do solo que nós coletamos, ele já está coberto com plantação, então não dá mais para a gente fazer a mesma avaliação para ver a permanência dos agrotóxicos nos sistemas edáficos. E aí é muito triste, porque ele tem que dar conta, ele é bolsista, né, da CAPES, tem seu relatório para prestar, além de sua sua tese, para encaminhar agora, logo que vencer o seu prazo, para a instituição, para a sua obtenção do título de doutor. Menino brilhante, vem trabalhando muito bem, e fica um pouco desmotivado, porque a gente tem que refazer algumas estratégias agora para que ele consiga trabalhar e ter a sua tese, de alguma forma, completada. Então, nós estamos trabalhando para isso. A outra é uma menina que trabalha, a gente está trabalhando com contaminantes de cemitério, nós trabalhamos com a parte de toxicidade dos derivados, né, do sistema de putrefação cadavérica, e a gente fez simulações no nosso instituto, né, com porquinhos, que é o indicado para fazer simulação, que é bem semelhante ao sistema de putrefação humana, e nós perdemos todas as simulações que fizemos, né, e temos que repetir tudo, e ela está no doutorado, tem prazo para entregar e vai limitar muito tudo o que a gente tinha programado, porque ela já tinha feito a parte da primeira coleta, do primeiro sistema de coleta, que seria então de 6 meses, que ela já tinha feito tudo, e a gente não tem como resgatar o material que foi perdido. E desse material também, nós já estávamos programando, já tinha encaminhado aí para os sistemas de correção e tudo, um novo projeto de doutorado que seria um adicional a esse primeiro doutorado, porque a gente vai trabalhando, de acordo com o que a gente vai tendo de resultado, vão surgindo outras perguntas, né, importantes. E também foi tudo perdido. A minha aluna que encaminhou seu pós-doutorado também perdeu material, né? E a outra de pós-doutorado que trabalharia com contaminação de cemitério também não tem mais material para fazer essa sua pesquisa. Então, a gente perdeu muita coisa, os colegas dos outros laboratórios perderam também todo o material de pesquisa, e além do material de pesquisa que nós perdemos anotações também, né? Além dos equipamentos e tudo, porque a gente tinha um escaninho no laboratório, onde cada aluno tinha sua gaveta e tinha seu material pessoal, né? Tanto os equipamentos pessoais de observação, como as anotações, né? Até o ponto de conseguirem depois fazer a plotagem de tudo isso, porque era constante, então eles tinham que anotar, ver depois, ir arrumando, e queimou tudo. Então, quer dizer, não só o material físico da pesquisa, mas todo também o material que foi conseguido como resultado, né, também foram perdidos. Então, a perda foi muito grande para a ciência do Brasil. Nós que trabalhamos com ambiental, a gente tem muita pressa, né, dos resultados, porque o ambiente pede socorro, todo mundo sabe disso, e a gente vem trabalhando intensamente nessa área, resolvendo problemas muito interessantes. A gente está sempre dando assessorias a empresas, a instituições, sobre os melhores procedimentos para toda essa coisa do gerenciamento ambiental, tentando sempre, né, cumprir com as metas da Agenda 2030 da ONU. A gente está muito bem assimilado a tudo isso, e agora a gente teve essa baixa muito grande e sem muita assim, perspectiva de melhorar, porque a gente perdeu também os laboratórios. O laboratório era um laboratório, em termos de equipamento, autossuficiente para tudo que a gente fazia. A gente tinha um laboratório para a nossa área considerado de ponta, e que, de repente, a gente não tem mais como trabalhar. Fizemos um levantamento a semana passada. Como nós tivemos que fazer esse levantamento muito correndo, em um dia,
a gente sabe que ele está muito subestimado, muito mesmo, porque tem coisas que foram queimadas e que a gente nem vê, não tem mais como ver o que queimou, porque foi totalmente destruído. E aí a gente estimou, pelo que nós lembramos e que vimos que não temos mais, a gente tem uma perda no meu laboratório já, uma perda consciente, vamos dizer assim, porque aquilo realmente a gente já perdeu e, como eu estou dizendo, muito subestimada, de 3 milhões de reais só em equipamentos e material de consumo. Nossa. Só meu, dos meus colegas, eles também fizeram essa estimativa rápida e eles chegaram também a cerca de 2 milhões. Tá? Ou seja, nós estamos falando. Acho que, assim, variando, um pouquinho mais para um pouquinho menos. Mas nós não temos certeza, porque tem muita coisa ainda lá que a gente ainda falou, bom, tá lá, não vamos considerar, vamos ver depois. Então, isso pode dobrar, com certeza. Então nós estamos falando numa perda por baixo de 5, 6 milhões de reais. Sim, sim, de equipamentos e reagentes. Fora o que estava nos nossos gabinetes, que a gente não tem nem como estimar. Toda a minha biblioteca da área ambiental que eu tenho, que era um armário muito grande, que eu deixava lá para meus alunos terem disponibilidade de olhar, discutir, queimou todos. Os meus livros queimaram todos. As teses que eu participei, que também faz parte de um material bibliográfico importante, eu tinha acho que uns 300 volumes, mais ou menos, que estavam lá, 2 prateleiras grandes que pegavam a parede inteira do meu laboratório. Ele estava no topo, né? E foi tudo queimado, tudo queimado. Entre as perdas, também uma coleção de animais empalhados da década de 70, uma perda lastimável, não tem como ser recuperado, tá tudo, né? Virou tudo cinza. Isso que estava no laboratório didático. Virou tudo cinza e depois do ocorrido, a direção da Unesp de Rio Claro divulgou um comunicado alegando que eles sabiam da necessidade de se fazer uma ampla reforma no espaço. Segundo o comunicado, isso estava previsto para ser lançado um edital ainda neste ano, nesse semestre, com a previsão de execução da obra em 2023. Era necessário fazer uma reforma? Como é que estava a situação interna, assim, digamos, havia salubridade ou tinha fio exposto? Tinha problemas evidentes no departamento que a senhora trabalhava? Sim, olha, há muito tempo a gente vem discutindo a questão do nosso prédio. Nosso prédio, onde funcionavam esses 3 laboratórios, embaixo era a sala de aula, né? E foi o primeiro prédio que foi construído no atual campus, porque antes era uma parte no Horto Florestal, isso 78, até 78, era no Horto Florestal, a parte das biológicas, né? E a outra parte da Unesp era no centro da cidade, mas na parte biológica era toda lá. E aí foi construído esse prédio, que em 78 ele inaugurou, e desde então foram aumentando as demandas de instalações de equipamento, porque a tecnologia, né, é sempre crescente em termos de equipamentos que venham solucionar problemas e nos dar a possibilidade de trabalhar cada vez mais com informações necessárias que antes não eram possíveis. Então, os equipamentos é que nos dão tudo isso. Então, era sempre assim, nossa, mais um equipamento e esse prédio tem problemas elétricos e a gente sempre falando, dos diretores sempre correndo atrás também, mas como ele não dava sinais, vamos dizer assim, outras prioridades acabaram sendo contempladas antes e a gente sempre falando, olha, que é perigoso, é perigoso. E foi isso que aconteceu. O prédio, então, é de 78, deveria ter já tido algumas melhorias tiveram, mas não essas infraestruturais básicas aí, por exemplo, de eletricidade, e vamos dizer, foi uma catástrofe até anunciada, né, previamente, mas que por ela estar respondendo, né, foi um pouco negligenciada, mas as últimas diretorias
que passaram pela Unesp, cada vez mais intensamente discutir o problema, e a gente, segundo a diretoria atual, tinha sido contemplado para essa manutenção, né, da infraestrutura, agora para ser começada efetivamente em 2023, e que não conseguimos, não deu tempo. Além disso que você disse, das perdas de materiais empalhados, nós tivemos outras perdas muito grandes do laboratório didático, que foram perdas de invertebrados, uma coleção importantíssima e de grande porte, com informações preciosíssimas que trazia, que é uma coleção que foi, então, adquirida junto à Itália, né? Com todos os animais, com todas as amostras do Mediterrâneo, que para um biólogo ela é muito importante, porque a gente não trabalha só com o que existe aqui, nós trabalhamos com um contexto mundial, né? Um biólogo tem uma formação para entender da vida, né? E a vida não se restringe só aqui na América do Sul, né? É uma coisa muito ampla, muito maior. O nosso laboratório era um laboratório reconhecido nacionalmente, né? Então a gente tinha sempre muitas parcerias, muitos colegas que mandavam pessoas para cá, nossos alunos também participando de outros laboratórios, fazendo essa integração importante. Meu laboratório recebeu sempre muita gente, nós fomos laboratórios que acabaram sendo procurados por pessoas do mundo inteiro, tanto o meu como dos meus colegas. O meu, por exemplo, a gente tem uma participação muito efetiva em alguns trabalhos aí do exterior, tanto lá da Espanha, como também de Portugal, da Universidade de Coimbra, que uma aluna veio fazer grande parte do doutorado dela aqui comigo, no meu laboratório, pela referência que a gente tem na ambiental. Coimbra tem um laboratório, tem uma pesquisa ambiental reconhecida no mundo inteiro como uma das melhores do mundo, e veio fazer parte de pesquisas aqui. Tem alunos que vieram complementar seus doutorados, e até outro que veio fazer seu doutorado da Colômbia aqui conosco, pela referência do nosso laboratório, além da gente estar sempre integrado, recebendo alunos de outros laboratórios. Tinha marcado agora para o dia 12 de setembro a vinda de um aluno da Universidade Federal de Uberlândia, que passaria uns dias aqui para fazer parte do mestrado dele conosco, por conta também dessa referência que a gente era nessa área de atuação. E isso nos entristece, né? Porque a gente sempre colaborava com todo mundo. Então, as pesquisas que a gente faz não fica restrita só aos nossos alunos. É uma pesquisa que abrange pessoas do Brasil todo. E isso acabou, essa possibilidade acabou. O meu laboratório recebia muita gente e agora não tenho mais como recebê-los. Contudo, fica uma mensagem até de otimismo, porque no dia mesmo que a gente teve o problema do incêndio, eu comecei a receber diversas mensagens por e-mail, por WhatsApp, até por telefone mesmo, muitos colegas me ligando e ficando extremamente estarrecidos com o que estava acontecendo, colocando-se à disposição para me ajudar, para eu não parar, para que a gente continue, para que a gente vença essa tristeza, que a gente arrume força para retomar as nossas atividades, e é isso que nós estamos fazendo, né? Nós estamos aqui lutando para isso, e vamos conseguir, porque os colegas estão nos motivando muito. Tá? Segundo informações da Unesp, mais ou menos 1.600 estudantes tinham atividades aí nesses dois laboratórios. Agora, nesse momento, vocês estão trabalhando onde? Como é que está funcionando a continuidade dos estudos e das pesquisas? Então, na verdade, a gente não está ainda iniciando os nossos trabalhos. Por quê? Porque a gente não tem espaço. O espaço que a gente tinha foi queimado. O gabinete que eu tinha para receber meus alunos foi queimado. Então, a gente está sediado, né, agora em algumas salas ali do Departamento de Botânica, que na hora já disponibilizou para a gente, que a gente fosse
ter assim as nossas reuniões, conversas todas lá, esse espaço eles nos concederam, porém os nossos equipamentos estão, eu coloquei todo numa sala muito pequena que eu tenho no biotério e que está sobrecarregado, e até mesmo o balcão que teria para a gente fazer as pesquisas nesse biotério, ele está tomado com aqueles equipamentos que nem sabemos se nós vamos conseguir recuperá-los, mas não podemos perder, né? São equipamentos caríssimos. E tem equipamento para retirar ainda de lá, que a gente não sabe as condições dele. Só para vocês terem uma ideia, nós temos 2 estufas de CO2, que a gente faz cultura celular, e que está estimado, uma em 400 mil e outra em 600 mil, né? Que essa de 600 mil é nova, bem nova. Então, a gente não tem onde fazer esses ensaios, por enquanto. Mas já recebi ligação de pessoas que estão próximas da Unesp, dos nossos colegas daqui, que têm alguns dos equipamentos que são semelhantes aos nossos, nos abrindo portas. Porém, é difícil você colocar 10 estagiários no laboratório de outra pessoa que já tem a sua infraestrutura meio adequada para isso, né? Mas estamos tendo, sim, inclusive colegas da Unicamp, aqui de Limeira, que já me ligou, já me mostrou, olha, nós estamos aqui pertinho, manda seus alunos para cá, colegas de Botucatu. Então, assim, a gente está vendo a possibilidade, mas vai ser uma coisa que será de extrema valia, mas não é igual, né? Porque aqui a gente tinha todos os laboratórios num espaço só e os alunos já estavam estruturados para morar em Rio Claro, trabalhar aqui, e essas viagens ou essas saídas de um laboratório de outro para outro, se demanda muito tempo, se o material é vulnerável ao tempo, se nós temos um tempo muito pequeno para análise, pode prejudicar. Mas a gente está bem animado que nós vamos conseguir, porque os nossos colegas estão sendo extremamente, assim, receptivos para colaborar. Mas, por enquanto, a gente só está correndo atrás do prejuízo mesmo, porque nós temos que ainda tirar coisas de lá, né? Então, isso está sendo o nosso trabalho no dia a dia. Para vocês verem uma coisa, a professora Maria Aparecida Marim é voluntária. A senhora orienta quantos alunos nesse momento, professora? A senhora falou em off para mim? 10 alunos. 10 alunos. São quantos de iniciação científica? 3 de iniciação científica, 5 de doutorado e 2 de pós-doutorado. Muito bem. Tá, já muito obrigado pela senhora ter atendido a gente nessa manhã e a gente espera que no mais breve possível esteja tudo reestabelecido aí na Unesp de Rio Claro, viu? Muito obrigado. Nós também. Muito obrigada a vocês por esse espaço também, tá? O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que estiver querendo conhecer os demais programas produzidos pela rádio do SINCT, deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela nesse momento. Quem quiser ver todo o conteúdo já produzido pelo Brasil Consciência, nosso canal no YouTube está aí disponível para vocês e também nossa atração vai ao ar todos os domingos às 19 horas pelo canal do YouTube da TVT. Dúvidas, críticas, sugestões e reclamações, nosso e-mail está aí na tela. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês.